Eu queria convidar agora o senhor presidente, Dr. Paulo Schor. Nós vamos ter a honra de ter o Paulo, e ele vai falar agora sobre o tratamento dos vícios de refração associado à topografia corneana e associado ao wavefront. O que é a diferença disso e quais são as diferenças que pode se esperar? Porque a gente fica pensando para tentar entender o que ele mostrou e as implicações disso tudo. Acho que talvez só como comentário, a gente vai comentar tudo depois, mas a gente fica mostrando um monte de coisa, um monte de número, um monte de maravilhas, e de vez em quando a gente se perde em relação a será que isso vai servir para alguma coisa para mim? Será que vai mudar a vida de alguém, né? Mas vamos discutir. Isso é o símbolo novo da bioengenharia ocular da Escola Paulista, isso é um símbolo do alfabeto kanji japonês, isso é um símbolo de medida, então ele vai aparecer várias vezes, só para vocês não ficarem achando que isso é uma cruz, isso é medida, tá? O título da aula é Topolink versus Wavefront. É um título de propósito que eu coloquei nessa aula. Topolink é um termo que a gente mais ou menos conhece, a topografia ligada. Ligada a quê? A gente vai ver, mas é ligada ao laser. E o Wavefront deveria ser Wavefront Link, ou Wavefront alguma coisa, porque é a tecnologia de análise de frentes de onda, ligado a alguma coisa. Pode passar. Qual desses aparelhos é o topógrafo? Qual é o Wavefront? Não dá muito para saber, né? Esse daqui é o aparelho de wavefront da Visex, esse é um topógrafo, se eu não me engano, da Humphrey. De qualquer jeito, a ideia e a intenção desse slide é falar para vocês que eles são absolutamente a mesma coisa. O topógrafo e o aparelho que analisa frente de ondas, ou aberrômetro, eles são dois aparelhos que eles calculam distâncias e eles lançam para a gente, eles mostram na tela um mapa colorido dessas distâncias. O que muda é o assunto ao qual eles estão se referindo. Então, o topógrafo, ele mede, inicialmente, ele captura a imagem refletida pela córnea de uns anéis apresentados para a córnea e mede qual é a deformação, a forma desses anéis. O aberrômetro, ele captura a imagem do reflexo vermelho do olho da gente, que a gente tem quando a gente tira uma fotografia ou quando a gente olha com o oftalmoscópio direto para o olho de uma pessoa, e ele modula e ele demonstra qual é a deformação que essa imagem tem no ar, qual que é a deformação da frente de onda em cada ponto da pupila da gente. De qualquer jeito, eles têm a mesma função, eles funcionam do mesmo jeito. Pode passar? Vou voltar para um slide que o Wallace fez há alguma coisa do tipo 10 anos atrás, que é um slide demonstrando, ou pelo menos começando a explicar o que é essa história de distância que eu estou falando. Distância é quanto uma imagem é próxima de um círculo e essa distância é igual a essa, e quanto a imagem é diferente de um círculo e essa distância é diferente dessa, tá? Se a imagem daqui for uma córnea e esses anéis daqui tiverem todos a mesma distância do centro do primeiro anel, que é uma outra discussão comprida, mas digamos, se esse raio for igual a esse, essa córnea daqui é uma córnea esférica, é uma córnea como se fosse uma bola de bilhar. Se por outro lado a coisa for desse sentido, é mais ou menos como se a gente tivesse colocado uma bola de bilhar em frente a um daqueles espelhos de parque de diversão e tivesse dobrado o espelho. Então essa bola vai ser deformada, ou seja, a córnea da gente, na verdade, é que está deformada. E pela deformação, eu vou voltar lá para trás e falar, a córnea está deformada de tanto. E quanto é tanto? Tanto é. Deveria ser assim, né? Isso igual a isso. Mas não é assim. Isso é o dobro disso, ou metade disso. Então a córnea está deformada de 2 dioptrias, de 4 dioptrias, depende da escala que vocês forem usar. Pode passar? Tendo duas medidas, ou seja, um raio grande e um raio pequeno, a gente consegue raciocinar muito bem. Se a gente pegar 8.000 medidas da córnea, a gente fica maluco, e a gente vai ter um monte de números espalhados pela córnea e não vai saber o que é curvo, o que é plano, quão curvo é, quão plano é. E o que se faz é codificar esses aumentos ou diminuições dessa distância em cores. Então, julgou-se por bem falar que as cores mais quentes representam distâncias menores. E a gente depois acaba, na linguagem óptica, falando que as cores mais quentes são regiões com maior poder dióptrico, ou na córnea são regiões mais curvas da córnea, tá? Que formam a imagem mais à frente da retina, mais para dentro do vítreo. Pode passar mais. Bom,
esse aqui é um mapa topográfico e esse é exatamente o mesmo mapa do wavefront. Então, só para recapitular a história toda, teoricamente aqui a gente tem uma região mais curva, ou seja, essa distância é menor, e aqui a gente tem uma região mais plana da córnea. Isso aqui não tem nada a ver com curvatura e não tem nada a ver com uma região mais aplanada. Isso tem a ver acaba sendo traduzido por altura. Então, esse é um mapa e a escala que vocês vão ter aqui vai ser de micra. Então, aqui tem mais micra do que aqui e aqui tem menos micra do que aqui. É mais alto ou mais baixo. A volta dessa história toda é que aqui tem mais poder dióptrico, ou seja, aqui a córnea, o sistema óptico, ele é mais poderoso, ele é mais forte, e aqui o sistema óptico é mais fraco um pouco. Pode passar. Voltando ao funcionamento dentro dos aparelhos, só para vocês virem de onde que vem todos os números, e voltando a dizer, isso é um topógrafo, tá? Que são as imagens que a gente tem disponíveis, mas o funcionamento do wavefront, o processamento dentro do computador não é muito diferente de um e de outro. Então o topógrafo pega todos os discos de plástico que vocês conhecem e marca as margens do disco de plástico, a margem interna com uma cor vermelha, a margem externa com uma cor amarela. Pode passar o próximo. Isso não é contínuo, isso é feito de inúmeros pontos. Então, aqui nesses anéis que são maiores, a gente consegue ver muito bem os pontos, eles são nítidos e são discretos. E aí o topógrafo vai calcular a distância, que a gente já falou, entre cada um desses pontos e o centro do primeiro anel. Cada um desses pontos e o centro do primeiro anel. E vai codificar em cor. Pode passar mais um. Ele fala que esse ponto daqui tem uma curvatura menor, uma curvatura um pouco maior, esse ponto tem essa curvatura daqui e vai decrescendo conforme a córnea vai indo para a periferia. Isso é uma tentativa do fabricante de falar, de já dar cor para os pontos, é um mapa interessante porque aqui vocês veem que as cores são mais para o lado do verde, aqui são mais para o lado do azul, ou seja, vai diminuindo a curvatura, mas é para vocês verem como é que o computador raciocina, por assim dizer. Pode passar mais um? Pode passar o próximo. Bom, e isso é guardado, é salvo de um jeito muito simples dentro do computador. É uma tabela. Na verdade, não é nem uma tabela, é um texto, um arquivo de texto que ocupa 7K dentro do computador. Você pode guardar milhões, bilhões dessas tabelinhas daqui dentro de qualquer disco rígido que vocês têm hoje em dia. E se eu tiver isso daqui, essas informações que são 18 linhas por 4 colunas, não, 18 linhas por 360 pontos. Tem um ponto por cada meridiano que a gente roda em volta do olho. Vocês conseguem remontar qualquer mapa topográfico que vocês queiram. Pode passar mais um? Topografia. Anel de plástico refletido pela córnea, medida da distância do centro do primeiro anel até cada ponto do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto anel. Pode passar mais um? Pode passar. Análise de frente de ondas. Isso aqui não é meu. Aliás, eu acho uma ilustração muito interessante. É tirada do site da Visex. Medida da distância da grade deformada pelo sistema óptico. Isso daqui é menor do que isso daqui, é mais curto do que isso daqui é mais comprido do que isso daqui. A gente vai pegar isso e vai jogar no mesmíssimo software do topógrafo, para que esse software do topógrafo dê para vocês um mapa de curvatura. Isso é tão simplificado que é mais ou menos falar assim, bom, aí eu tenho aqui uma grade bonitinha, que eu consigo projetar, ou que eu consigo apresentar para o olho, e aí acontece alguma coisa, e essa grade fica toda deformada. E alguma coisa, essa caixa daqui que é semi-transparente, é toda a aula que o Dr. Arley deu. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem inúmeros tipos de aberrações e vai tentar corrigir todas elas. Entendendo todas elas? Não. Você nem quer saber quais são as aberrações. Você quer corrigir o que veio deformado para que você tenha efetivamente uma imagem que não tenha nenhuma aberração. Pode passar. Topografia dizendo para vocês que a imagem da topografia, que o mapa topográfico, ele é uma figura aqui plana, colocada em cima de outra figura plana. Obviamente não é nada disso. A imagem topográfica ela é formada dentro da câmara anterior, 3 milímetros atrás da córnea, tá? Lá perto da íris do paciente. Só que é só para dizer para vocês que eu nem estou vendo a pupila aqui. Não sei se a pupila está pequena, está grande, não importa. A pupila não é importante aqui. Isso aqui é limitado e o meu mapa é cortado por uma pálpebra superior baixa, uma pálpebra inferior alta, o nariz grande fazendo essa sombra, ou os anéis daqui muito pequenos, ou a distância alterada do paciente em relação aos anéis, tá?
Por isso que eu não mapeio toda a córnea.